Olá, oitavo ano. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a nossa avaliação do terceiro bimestre. Não esqueçam de colocar o nome de vocês aí, tá bom? Olha só, resolva os problemas matemáticos com grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, aqui vai ter problemas com grandezas diretamente proporcionais e também vai ter problemas com grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá? Número 1. Um trem com vagões transporta 720 pessoas. Para transportar 1.260 pessoas, quantos vagões seriam necessários? Então, nesse tipo de problema, a gente tem sempre que colocar as grandezas. Nós temos aqui duas grandezas, que são o número de pessoas, tá? E o número de vagões, tá bom? Então, vou colocar aqui vagões. Primeiro, vagões. Do lado de cá, eu vou colocar número de pessoas, tá? Número de pessoas. Sempre façam isso. Procure as grandezas no problema para estar fazendo. Então, um trem com vagões transporta 720 pessoas. Para transportar 1.260 pessoas, quantos vagões seriam necessários? Então, 720 pessoas, coloca aqui. Aliás, errado. Olha só, eu apaguei porque eu coloquei errado. Aqui é o número de vagões. Então, um vagão transporta quantas pessoas? 720. Não é isso? E para transportar 1.260 pessoas. Olha que o número esse número 1.260 se refere a pessoas. Então, eu tenho que colocar aqui 1.260 pessoas. A pergunta é quantos vagões? Então, eu não sei quantos vagões serão necessários para transportar 1.260 pessoas. Notem, ó. Então, para mim saber se é diretamente ou inversamente proporcional, eu vou analisar o seguinte: qual desses dois é o número maior? Claro que é o de baixo. Então, a seta vai ficar assim. A gente coloca uma seta, tá? A ponta da seta tá apontando aqui para baixo porque o número maior tá embaixo. Aí eu pergunto: um vagão transporta 720. E para transportar 1.260 pessoas é mais de um vagão. Então, aqui vai ser o número 2 ou 3, não sei. Novamente, o número maior está aqui embaixo. Então, quando as duas setas apontam ou as duas para baixo ou todas as duas para cima, isso eu quero dizer que é diretamente proporcional. Então, basta o que eu vou fazer? Eu vou colocar dessa forma aqui, vai ficar 1 sobre x, porque eu não sei que número vai estar aqui, é esse número que nós vamos buscar, né, que nós vamos atrás dele, e coloco o sinal de igual, e coloco esses dois exatamente na mesma posição, tá? Então, 1 está para x, assim como 720 está para 1.260. Então, aqui o que vocês vão fazer? X vezes 720, coloca aqui, igual 1 vezes 1.260, coloca aqui. Então, para mim ter o número, basta eu pegar 1.260 e dividir para 720 e vou achar a resposta, certo? Então, assim vocês vão fazer com todos eles. A número 2. Uma doceira faz 300 docinhos em 90 minutos. Se ela dispuser de apenas 27 minutos, quantos docinhos conseguirá fazer? Então, a gente tem aqui duas grandezas, né? O número de docinhos é uma grandeza e o tempo em minutos é outra grandeza. Então, vocês vão colocar os números que se relacionam ao número de docinhos desse lado ou desse, você escolhe qual lado vai ser, não importa, e o número de minutos do outro. Então, 300 docinhos, coloca 300. Ela faz em quantos minutos? 90. Então, o 90 vai estar na frente do 300. E se ela tiver apenas 27 minutos? Ó, o 27 vai ficar embaixo do 90, porque se refere à grandeza minuto. Aí, quantos doces? Então, não sei.
O ponto de interrogação vai ficar embaixo do 300. Aí, vocês vão ver se é diretamente ou inversamente. 300 docinhos ela faz em 90 minutos. Se diminui os minutos, vai diminuir a quantidade de doce. Então, toda vez que aumentando uma grandeza, a outra também aumenta. Ou se diminuir uma grandeza, a outra também diminui. Isso quer dizer que ela é diretamente proporcional. Vai resolver igualzinho essa primeira, tá? A número 3. Um barco pesqueiro tem uma produção de 15 toneladas por viagem, tá? Para uma produção de 90 toneladas, qual o número necessário de viagens? Então, nós temos duas grandezas aqui, tá? Número de viagens e quantidade de toneladas. Se uma viagem carrega 15, e para carregar 90 toneladas, 90 embaixo do 15, quantas viagens? Então, vai ficar o ponto de interrogação embaixo cadê o número? De 1. Uma viagem, 15 toneladas. Quantas viagens vai ser necessário para transportar 90? Então, também é diretamente proporcional, porque aumentando o número de viagens, aumenta o número de toneladas transportadas. Diminuindo o número de viagens, diminui a quantidade de toneladas. Então, as duas setas vai ficar para um sentido só. Vamos lá para o número 4. A 60 km por hora, eu faço o percurso entre duas cidades em 2 horas. Trafegando a 80 km, qual o tempo estimado para percorrer esse trajeto? Observe bem, nós temos aqui duas grandezas. Nós temos a grandeza quilômetro, né, distância percorrida, e o tempo em horas. Tá? Então, vai colocar a distância de um lado, hora, o tempo do outro, tempo em horas. Então, o trajeto, a distância, vamos colocar aqui 60. 60 km por hora, ele faz o trajeto de quanto? 60 km ele faz em 1 hora. Então, coloca o número 1 aqui, 60 km, 1 hora. 80 quilômetros, coloca aqui, 80 embaixo do 60, quantas horas? Aí vai colocar o ponto de interrogação, tá? Se em 1 hora ele faz 60 quilômetros, em 80, para fazer 80 quilômetros, ele vai gastar menos ou mais hora? É mais, né? Então, a gente observa aqui também, aí você vai analisar aqui também as grandezas, tá? Se são diretamente proporcional ou não diretamente proporcional, ok?